Muito bem, ó, vamos lá. Talvez você esteja assistindo este vídeo não exatamente na sequência do anterior, então eu vou fazer uma recapitulação rápida. A gente estava aqui, ó, aqui, né, falando sobre o Círculo de Viena, não era? E aí eu expliquei para vocês aí, que esse Círculo de Viena, que tinham nas figuras, principalmente do Thomas Kuhn e do Karl Popper, aí, os seus talvez membros mais conhecidos, mais proeminentes. É, e agora eu vou mostrar a contribuição deles, por exemplo, para a gente entender isso. Por quê? Como que a ciência normalmente se desenvolve? Existem duas formas aí gerais para a gente poder entender como que o método científico caminha. Um é a indução e o outro é a dedução. O que que significa isso? Bom, indução eu coloquei até a minha bolinha aí em cima para não atrapalhar. A indução é quando a gente tem, né, partir de casos particulares, ou seja, saindo das partes para o todo, uma descoberta científica. Eu junto lá um monte de casos particulares e aí eu digo, olha, partindo disso aqui, eu averiguei, eu testei em vários casos particulares, todos deram o mesmo resultado, então eu compreendo, eu vou dizer que nesse caso, o geral também corresponde a esses casos particulares. Então, só para vocês compreenderem à luz de um exemplo. Se eu fosse, vou dar dois exemplos, né? Um muito básico e o outro na nossa área de gestão pública. É, eu tenho metais que conduzem energia, né? Então eu tenho, por exemplo, a prata, o cobre, o ferro, que conduzem energia, certo? Então eu descobri isso, descobri que prata conduz, ferro conduz, cobre conduz. Eu falo, então os metais conduzem energia. Olha só, estou saindo de exemplos particulares, eu encontrei uma quantidade de metais, tem um monte de metais, eu não testei todos, eu não tive tempo de testar todos, mas eu fui testando, os que eu testei conduziam energia, então eu vou lá e afirmo isso. Estou fazendo o quê? Uma indução, tá? Estou dizendo, olha, a partir da minha pesquisa, todos os metais conduzem energia. Pode ser que seja errado? Pode. Pode ser que depois de um tempo, né, eu consegui criar essa lei geral, mas pode ser que alguém depois descubra lá, olha, descobri um metal aqui que não é condutor de energia. Então aí eu vou ter que refazer isso que a gente chama na ciência às vezes de lei geral, né? Então, ó, não funcionou com este metal específico, então a partir de agora ou eu vou ter que dizer que todos os metais conduzem energia, exceto isso, eu vou ter que refazer essa concepção científica, né? Mas isso não desmerece quem pesquisou lá atrás. Por quê? Porque de novo, um conhecimento em construção, em andamento, tá bem? E olha só, o Karl Popper, o que que o Karl Popper dizia? Ele acreditava que a ciência era baseada no falseamento. Para ele, para uma teoria ser científica, você tinha que tentar provar que ela estava errada, né? Então, tinha que ser possível provar que ela estava errada. Por exemplo, se eu afirmasse que vai chover amanhã, isso não é científico, porque em algum lugar no planeta, em algum horário, isso ia acontecer, ia chover. Então, eu não era capaz falsear a minha hipótese, né? Falsear aquilo que eu acreditava. Então, para ele, a partir disso seria um conhecimento não científico, tá? Problema, né? Exatamente disso. E que depois, mais à frente, veio a ser criticado. É porque ninguém, né, normalmente vai buscar falsear aquilo que está pesquisando, né, gente? Então, se eu, deixa eu arrumar um lugar para vir aqui que não atrapalhe. Eita, achei. É, vai fazer uma pesquisa para poder, né, comprovar que está errado, né? Porque se você fizer isso, você não acredita na sua pesquisa. Para que que você vai fazer, né, essa pesquisa então? Mas ele achava que o cientista tinha que procurar fatos, né, que contradizessem a sua tese, não que comprovasse, tá? Para ele, a indução, então, seria falha, porque se eu estou pegando vários casinhos particulares e eu estou caminhando, né, para uma teoria geral, eu não estou tentando falsear a minha hipótese, estou tentando comprovar ela de qualquer jeito. Era isso que ele pensava, tá?
E aí, para ele, a única maneira da gente ser científico era usando a dedução, que é o que eu vou falar já agora para vocês. Então, para ele tinha essa perspectiva. Por que que ele foi importante? Porque ele mostrou que as verdades científicas elas são provisórias, né? Porque, de fato, quando ele falou quando eu falei para vocês da indução, né? Pensa lá atrás, eu tinha um monte de metais, e aí as pessoas estavam lá, né? Aí eu falei que ia dar outro exemplo, não dei, mas vamos lá então. Exemplo da gestão pública. Eu vou lá e investigo um sistema que está sendo utilizado, por exemplo, para a comunicação interna dos setores públicos. E aí eu pego todos os lugares que usam esse sistema, então um sistema chamado, sei lá, sistema A. Então, eu vou lá e falo, que prefeituras, que órgãos governamentais estão utilizando esse sistema. Aí eu pego lá a listagem e eu vou. Aí eu olho um, olho o outro, olho. E aí eu vou investigando, e aí chega à conclusão que, olha, melhorou a comunicação interna na Prefeitura de Boa Vista. Cheguei à conclusão também que melhorou a comunicação interna no TCU, que usa esse sistema. Melhorou a comunicação interna no MP ou na Universidade Federal de Roraima. E aí, a partir desses vários casos particulares, eu falo, então, eu posso afirmar que este sistema melhora a comunicação interna de qualquer órgão público. Beleza. O que o Karl Popper falava é que isto não bastava. Por quê? Porque essa verdade pode ser provisória, porque amanhã eu posso encontrar fora desses lugares que eu pesquisei outros em que não melhorou. Aí eu vou lá e vou começar, olha, começaram a chegar, aí vamos, né, supor que um colega lá no Rio Grande do Norte, ele fala, pô, legal a pesquisa que o Vitor fez, gostei, vou aplicá-la aqui. Aí ele pega e começa a aplicar lá. Ele vai lá na prefeitura de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ele vai lá no Tribunal Regional Eleitoral, né, do Rio Grande do Norte, e ele vai indo em alguns outros lugares e ele vai vendo, olha, não, aqui não melhorou a comunicação interna. O pessoal preferia o sistema que tinha antes. Então, o que que ele acabou de fazer? Ele falseou a minha hipótese, porque eu tinha uma hipótese. Este sistema de comunicação melhora a comunicação nos órgãos públicos. E o colega lá no Rio Grande do Norte, ele falou, olha, não é bem assim. Então, o que que ele fez? Ele aplicou os meus métodos, né? E mostrou que o meu processo de indução, ele tinha falhas. Por quê? Porque não dava para constituir uma lei geral a partir disso. Descaracterizou o que eu descobri? Não, né? Aqui funcionou, aqui é assim. Então, os resultados daqui são válidos. O que eu não posso mais afirmar é que esse sistema melhora para todo mundo, que agora a gente sabe que não melhora, né? Então, é isso que o Karl Popper nos mostrou. A verdade científica ela é provisória, até alguém comprovar, por exemplo, que você estava equivocado, tá? Ou que não que você estava equivocado, ou que aquilo que você descobriu não possa ser aplicado a todas as realidades. E isso é ciência, beleza? Chega na dedução, que era como o Karl Popper imaginava que a gente conseguiria fazer ciência realmente com eficiência. O que que é a dedução? A dedução é dedução. Eu parto de uma premissa geral para premissas específicas. Então, olha só, eu sou um ser humano, certo? E eu sei que todo ser humano é mortal. Então, ou seja, todo ser humano vai morrer. Se a dedução, eu chego à conclusão de que eu vou morrer. Porque se todo ser humano morre e eu sou ser humano, eu também vou morrer. Beleza? Dedução, pura e simples. Né? Então, para o Karl Popper, primeiro a gente deveria criar uma lei geral para depois observar os casos particulares e tentar falseá-los, ou seja, tentar descobrir se eles comprovam o contrário do que a nossa lei geral, né, colocou. E, para quem é adepto à dedução, vai dizer que o cientista não precisa de um monte de provas indutivas, né? Ele só precisa de uma que seja dedutiva, ou seja, uma geral, para essa lei, né, ser considerada válida. Quando eu falo lei, eu estou falando no sentido de ciência, tá? Lei geral da física, lei do sei o que, é isso, tá? Estou falando de lei de legislação, não. Estou falando de uma tese, certo? Muito bem. Lembrando um pouquinho,
Thomas Kuhn foi perceber que tinha, e a minha bolota toda hora fica na frente do texto. Deixa eu ver. É, o Thomas Kuhn foi perceber que tinha falha aí na teoria dele. Realmente, né? Por quê? Você não vai pesquisar um negócio para falhar aquilo. Você quer comprovar, não, né? Reprovar ou não, né? Contradizer o que você está procurando. E aí, foi o que ele disse. Você vai passar a vida inteira pesquisando uma coisa para chegar à conclusão de que aquela coisa não era verdadeiro, não era como você imaginava, ninguém vai fazer isso, né, gente? Porque isso seria uma vida muito triste. Mas apesar disso, quando a gente pesquisa algo e chega a um resultado diferente do que a gente acreditava, isso não é ruim, porque isso serve, inclusive, para nós e para outras pessoas, para tipo outras possibilidades de pesquisa. Então, eu estou testando isso aqui. Olha, eu acho, né? Sei lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma hipótese, né, de que eh, se eu se a gente aplicar os preceitos, né, de qualidade de vida nos funcionários públicos, então, se eu, pego lá, vamos pegar uma teoria ou uma proposta, né, para melhoria de qualidade de vida, fala, se eu aplicar isso aqui nos funcionários públicos, eu vou ter um rendimento melhor, né, nesses setores onde isso foi aplicado do que atualmente essas pessoas rendem. E aí eu tenho essa hipótese. Aí o que, que eu faço? Eu vou lá e aplico isso então. Então, vamos fazer uma pesquisa. Vamos supor que essa proposta de melhoria da qualidade de vida diz respeito à prática esportiva no ambiente de trabalho, um momento de relaxamento durante o trabalho e tal. Então, eu vou lá e faço tudo isso, testo. Aí a gente aplica, faz durante 3 meses, a gente ficou aqui aplicando isso nesse setor público. E aí, quando eu vou medir lá o rendimento dos funcionários, às vezes eu chego à conclusão que não. Falei, ih, ó, não adiantou. Né? Os funcionários não renderam mais, renderam a mesma coisa. Então, isso não significa, isso significa que essa proposta não ajuda em nada no rendimento dos funcionários? Não necessariamente. Não é porque eu não cheguei ao resultado que eu pretendia que eu vou descartar isso. Que eu posso, a partir daí, entender. Então, por que que isso não ajudou? Porque às vezes tem outras coisas que estão atrapalhando. Às vezes isso não, mas outras coisas estão atrapalhando. E aí, investigando, às vezes eu vou descobrir onde está o problema, né? Eu vou entrevistar todos os funcionários e vou falar, poxa, não melhorou porque você não gostou desse projeto? O cara vai falar, não, eu adorei, essa proposta foi ótima, a gente estava trabalhando com mais alegria, mais tranquilidade. O problema é que nesse período aumentou muito o número de atendimentos, por exemplo, porque teve, né, um surto de dengue, igual a gente está tendo aí agora. Então, olha só, o problema não era, né, a proposta. Significa que eu posso reaplicar essa proposta num outro momento para tentar chegar ao resultado. Ou, às vezes, vou dizer, olha, a proposta ajudou a não cair muito o rendimento, porque como tinha mais atendimentos, poderia ser que eu tivesse um rendimento pior, né? E isso não aconteceu. Por quê? Porque a gente estava com essa proposta, né, em andamento também. Então, não quer dizer que se você não chegar ao seu resultado, sua pesquisa está perdida. Muito pelo contrário, né? Ciência é isso. Não é comprovar necessariamente, é testar alguma coisa. E você pode comprovar ou não, beleza? Falando de hipótese, gente, depois eu vou falar novamente sobre isso, tá? A gente vai ter uma aula, sobre tema, objeto de pesquisa, corpos de pesquisa, e a gente vai falar das hipóteses, do problema, e aí isso tudo vai ser melhor explicado para vocês. Não fiquem preocupados. Muito bem. Só. O que que Thomas Kuhn então percebeu? Que a ciência caminha no sentido de revoluções. O que que são revoluções? Revoluções científicas são as mudanças que acontecem na ciência. E essas mudanças fazem com que a ciência caminhe para lugares melhores. Então, ele usou o termo para explicar essa ideia dele, essa teoria, o termo paradigma. O que que é paradigma? Paradigmas são teorias maiores, né, que orientam a visão de mundo dos cientistas. Uma mudança no paradigma pode representar uma alteração total na maneira como as pessoas veem o mundo,
aí a gente vai chamar isso de revolução científica. É o que eu falei para vocês lá, olha, no paradigma da Terra ser redonda, né? Há hoje ainda quem acredite que a Terra não é redonda, né? Por falar que a Terra é plana. Pelo amor de Deus, vocês não há. Eu acredito que vocês não estejam neste grupo. Já está mais do que comprovado por fotos, imagens, vídeos, estudos em várias áreas diferentes que a Terra é redonda, né? Então não tem nem por que discutir isso. O que a gente tem quem está discutindo terra plana, vocês podem observar, não há nenhum estudo científico a respeito disso. Tem pessoas que afirmam que a Terra é plana, mas não conseguem minimamente mostrar por meio de experimentos científicos que isso acontece, tá? Então a gente descarta. Mas o que que o Thomas Kuhn falava? Que quando você tem esse paradigma, por exemplo, você muda totalmente a visão de mundo. Então lá atrás você acreditava que a Terra era, né, finita, que ela acabava em algum lugar. E aí até que o Galileu Galilei propôs lá a ideia de que a Terra seria redonda, e a partir da descoberta científica disso, a gente começou a entender o mundo de outra forma. Então muda mesmo completamente a nossa forma de enxergar o mundo, beleza? Os paradigmas, eles são visão do mundo mesmo, ou visões de mundo que orientam os pesquisadores. Então é assim que essa área está estabelecida, né? E de tempos em tempos, mas de tempos em tempos, isso pode ir mudando, né? Alguns paradigmas não mudam, alguns paradigmas mudam. Então, vai depender também, né, daquilo que está acontecendo no mundo. Então, essa é a principal, deixa eu tirar a minha linha daqui de novo. Essa é a principal contribuição aí é, do Thomas Kuhn, né, que é a revolução científica, essa ideia de revolução científica, e que faz com que os pesquisadores eles debatam, eles analisem, eles testem aquilo que outras pessoas já fizeram, né? E isso vai ampliando, vai melhorando a nossa capacidade de explicar o mundo. Por fim, a gente chega em um outro pensador importantíssimo para a ciência, eu gosto muito dele também, que é o Edgar Morin, que é um camarada que fez aí, que criou a ideia, a teoria da complexidade, do pensamento complexo. O que que o Morin falava, né? Ele dizia que se buscando uma ética, né, para a ciência e para a crítica, a gente ia ter três pilares para a ciência contemporânea, ciência moderna. A ordem, né? Então tem que ter, né, um processo, a separabilidade, ou seja, nós precisamos conseguir separar as coisas que a gente está estudando umas das outras, as lógicas indutivas e dedutivas, né? Que nos fazem testar e perceber realidades que estão sendo alteradas ou não. Ele insistiu muito, né, na necessidade da gente limitar o campo científico, entender o que é ciência, mesma coisa que a gente já vinha vendo antes, né? E ele criticou aí também a ideia de determinismo que até algum tempo predominava nas ciências sociais. O que que é o determinismo? Você tinha lá você falava lá, olha, isso é assim, a gente já investigou, não precisa investigar mais. Não, né? Por quê? Porque segundo Morin, né, o pensamento complexo ele vai se alterando também, ou seja, quanto mais a gente vai produzindo conhecimento científico, e conhecimentos não só científicos, né, populares, empíricos, mais a gente vai chegando a novas ideias, a novas descobertas. Então não tem por que você dizer que as coisas são assim, estão dadas e não precisam ser mais analisadas, tá? E aí, gente, a partir disso tudo, surge a pesquisa científica. O que que é esta danada dessa pesquisa científica? Ela pode ser de várias formas, veja só. E aí eu separei algumas para vocês aqui, porque a partir de agora, né, nós vamos começar a entrar no próprio projeto de pesquisa, entenderam? Parte por parte. Uma pesquisa científica pode ser pura quando ela tem é, como objetivo a busca do saber. É uma pesquisa que ela só quer entender alguma realidade, né? Ela pode ser aplicada, então aqui na pesquisa pura eu estou falando mais, né, de entender as teorias, aquilo que já foi feito, e aí eu vou articular essas teorias, tá? Pesquisa aplicada é quando eu tento solucionar problemas concretos, imediatos, que estão ali, né, na ordem do dia,
a partir das teorias, dos métodos, mas aplicados a uma determinada realidade. Então, pessoal, na pesquisa pura, eu vou falar assim, como acontece, né, eh, um processo se eu pegar, vamos pegar como exemplo aí, ó, o SUS, tá? O SUS e a vacinação. Então, na pesquisa pura, eu vou entender os benefícios da vacinação para crianças de 7 a 14 anos dentro, né, da vacina, relativos à vacina de poliomielite, por exemplo. Então, eu vou fazer estudos, vou, né, mostrar o que, que tem de benefício, o que, que não tem, isso é uma pesquisa pura. Eu estou buscando o saber daquilo ali. A pesquisa aplicada é quando eu vou lá nas comunidades, aí eu vou, a partir dessas mesmas teorias, aplicar isso. Então, deixa eu verificar aqui na comunidade, de Boa Vista, quantas crianças foram vacinadas, pela poliomielite, quantas não foram. E a partir disso, eu vou aplicar e vou descobrir quantas tiveram, desenvolveram a doença, tiveram problemas e tal. Isso é uma pesquisa aplicada, tá? Eu estou colocando isso numa realidade. É a realidade da cidade, ou a realidade de um bairro, ou a realidade de uma rua que seja, né? Ou a realidade de um posto de saúde, as crianças atendidas aqui nesse posto de saúde, mas ela é aplicada, beleza? Pesquisa, ó, bibliográfica aqui, ó, aqui. Aqui o quê? Quando eu faço uma pesquisa a partir de livros, documentos, artigos, enfim, arquivos os mais diversos, para demonstrar alguma coisa a partir do que já foi produzido sobre aquilo, tá? Isso no trabalho de vocês, no TCC de vocês, vocês vão ter que fazer, certamente, tá? Porque sempre, em quase toda pesquisa científica, aliás, em quase toda não, em toda pesquisa científica, uma pesquisa bibliográfica incluída, tá bom? Mas a pesquisa científica pode ser só bibliográfica também. Em alguns casos, ela não vai fazer nada mais do que investigar tudo que já foi dito, ou as principais coisas, né, que foram ditas sobre um determinado assunto. Nós temos também a pesquisa descritiva, que é aquela que vai observar, registrar e analisar fenômenos sem manipulá-los. É muito comum, por exemplo, na antropologia, na sociologia, os pesquisadores vão lá para um determinado lugar e ficam observando aqueles comportamentos, né? Através de técnicas de pesquisa. Vão falar: olha, eu observei, eu passei 30 dias aqui, né, junto a essa etnia. Indígena, observando os comportamentos, o que, que eles fazem, os rituais, né, eh, próprios, e aí eu cataloguei tudo isso, descrevi, isso é uma pesquisa descritiva, tá? E a pesquisa experimental é aquela que vai manipular diretamente variáveis realizadas ao objeto que se está estudando. Então, nesse mesmo exemplo, olha só, eu poderia dizer assim, ó, eu fui lá, né, numa etnia indígena e eu não só observei, como eu interagi com eles, fazendo alguns testes. Obviamente que isso sempre tem que ser acordado, eu vou mostrar mais isso à frente para vocês, isso sempre tem que ser acordado com, né, quem vai participar da pesquisa. Então, se nessa etnia indígena, eles permitiram que eu fizesse, por exemplo, interferisse, em uma das refeições deles, oferecendo alimentos diferentes do que eles comiam. E aí eu vou dizer qual foi a reação dessas pessoas, o que, que isso trouxe de benefício ou não, né? Isso é uma pesquisa experimental, beleza? Só para vocês terem aí alguns exemplos. E, e aí, né, a gente vai ter. Isso daqui eu vou deixar para falar depois, tá? Vou deixar para falar depois. Por quê? Nós vamos. Só para vocês não ficarem perdidos aqui, deixa eu voltar. Por que que eu vou deixar para falar depois? Porque quando a gente for entrar nas técnicas de pesquisas, eu vou voltar a esse tema. Então, eu acho melhor, eu tinha colocado aqui, mas eu acho melhor a gente deixar para um outro momento, que é falar sobre as variáveis de pesquisa, né? O que que são essas variáveis? Mas eu vou falar mais à frente, tá bem? Por hoje, crianças, é só. Valeu, foi muito bom, para mim, pelo menos, né? Eu espero que para vocês também tenham sido. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, mas nós vamos ter os encontros presenciais e aquilo que ficar de dúvida, eu estarei lá
estarei aí com vocês para responder, maior prazer e carinho, tá bem? Esses aí, ó, são os meus contatos, ó, para cá, os meus contatos, se vocês precisarem e quiserem falar comigo, fiquem à vontade, tá bem? Grande abraço, um beijo e até já já.